Obrigado, Pando. Boa noite a todos que estão aqui presencialmente. Boa noite também àqueles que nos assistem de 22, 23 países. E já deixo aqui o meu boa tarde, também bom dia àqueles que estarão nos assistindo em outros dias, em outros horários, já que todo o material estará disponível na internet. Daqui a 2 anos eu faço 40 anos no mundo da educação, e tanto em universidades quanto em cursos de graduação, e nesses últimos 10 anos também em formação profissional. E o meu desafio sempre foi assim: de que maneira eu posso agregar valor? Então, de que maneira eu posso contribuir para conectar as pessoas com as quais eu acabo interagindo nesses ambientes todos com o mundo das organizações, com o desafio do mundo do trabalho. Então, esse é uma grande meta que eu sempre tive desde que em 1987 comecei a dar aula pela primeira vez. E em função do nosso 4º Congresso Brasileiro Internacional de Educação Empreendedora, Sustentabilidade e Inovação, eu pensei, vou oferecer a possibilidade de compartilhar uma experiência que a gente vem construindo, vem desenvolvendo com o apoio de outras pessoas, que eu chamei de Projeto Empreender. Então, agradeço de antemão aqui ao Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação por essa oportunidade, por esse desafio, e pela oportunidade particular de compartilhar uma experiência que, quem sabe, pode também contaminar, influenciar pessoas de outros lugares também, ou daqui mesmo. Esse é um projeto que eu estou isolando para compartilhar com vocês, que envolveu, nesse curto período, uns 150 alunos do nível técnico, especificamente relacionados à formação técnica no campo da gestão. Então, é um grupo específico, e aí eu criei um projeto, uma disciplina chamada Gestão e Empreendedorismo, de que maneira a gente explora alguns temas, levando o aluno a colocar corpo e alma numa experienciação, numa vivência, através da qual ele pode extrair conceitos. De que maneira, ao invés de teorizarmos sobre certos assuntos, nós não poderíamos oferecer um problema, um projeto, um desafio. Então, o primeiro objetivo que a gente tem aqui é estimular o aluno do curso técnico em administração a desenvolver o que para mim é chave, e foi colocado aqui pelo Christian Torres, da Alterdata, sobre essa questão do processo seletivo. Ele busca pessoas, alunos, jovens com uma determinada capacidade de compreensão, uma certa habilidade, mas também em função de comportamentos, em função de uma determinada atitude empreendedora. Então, o foco é de que maneira a gente pode estimular o aluno a se desenvolver no campo da administração e no campo da gestão e empreendedorismo através de ações práticas. De que maneira a gente pode estimular que essa experimentação ajude o aluno a produzir o conhecimento sobre teorias e ferramentas da administração. E a grande sacada, eu acho, é que é um projeto onde errar e acertar fazem parte da dinâmica de aprender, onde o fracasso também é terapêutico, o fracasso também é essencialmente pedagógico. Então, é um projeto que busca estimular que o esforço do aluno seja direcionado à solução de um problema ou a construção de algo que possa servir de ferramenta para a formação de outros alunos. Então, essa é a proposta. Eu já trago aqui algumas imagens onde alunos se organizam em equipes e que ao longo do ano se organizam de forma diferente de diferentes equipes. No primeiro momento é a relação de amizade, a relação de companheirismo, essa afinidade pessoal que os conecta. Ao longo do ano, outras são as variáveis que estimulam o aluno, que fazem o aluno a buscar outras equipes em função de outros desafios que ele tem pela frente. Então, o projeto completo, estamos gradativamente implementando, gradativamente consolidando, tem uma primeira etapa, que eu chamo de Projeto Empreender de Jogos Educativos,
é um projeto, é um desafio mais lúdico, muito mais preso ao universo do próprio aluno. Tem uma segunda fase, que é buscar uma solução num problema grande de saúde. E o terceiro item é um projeto de experimentação, que eu chamo de experiencialize-se. Então, no primeiro momento é um produto, é a produção, é a geração de um produto, o desenvolvimento de um produto, é algo tangível, palpável, lúdico. O segundo já não é mais um produto, o segundo já é um serviço e o terceiro já é uma experiência. Então o aluno vai lidar numa disciplina de gestão e empreendedorismo, no curso técnico em administração, o aluno vai lidar com os desafios naturais da condução de um projeto. Então equipes são organizadas, autogeridas e focadas no desenvolvimento de um projeto. E eu tento envolver, e a ideia do projeto é que outros professores participem de alguma maneira, criando às vezes, dando às vezes o suporte adicional, às vezes ajudando na avaliação dos resultados das diferentes equipes. Conceitos e ferramentas são construídos a partir dessa experimentação prática. Então, ao invés de se falar de fluxograma, organograma, os diagramas que são utilizados na área de administração, ao invés de discutir na teoria uma matriz SWOT ou qualquer outra ferramenta, o aluno vai experimentando. O próprio não cumprimento de prazo já vai levar o aluno a buscar a se apoiar num cronograma. Então, algumas ferramentas vão surgir naturalmente da necessidade de conduzir os tais projetos, as tais ações envolvidas em cada uma dessas etapas. E as competências, a gente tenta trabalhar numa identificação de que cada um já tem uma ideia de coisas com as quais lida com mais facilidade: o trabalho em equipe, a liderança, a flexibilidade, o pensamento fora da caixa, e outros tantos têm uma natural dificuldade em algumas competências e facilidades em outras competências. Então a gente tenta fazer cada indivíduo perceber que esse ambiente plural dá a cada um deles talvez uma vantagem competitiva. Nós temos um grupo grande e esse grupo grande é capaz de ajudar na solução de vários problemas. Dentre os problemas tem a gestão dos próprios recursos. Então, recursos são oferecidos, os alunos dessa disciplina montam um planejamento, com base no planejamento nasce a necessidade de recursos, e os alunos têm então um planejamento, depois terão que entregar um projeto que tenha relação, conexão com aquilo que planejaram e com o uso racional dos recursos. Então, ter solicitado o recurso e não ter utilizado é algum tipo de penalidade, porque aos olhos da administração ele não foi eficiente no consumo, no uso, no controle dos recursos. Há um processo simultâneo de colaboração e de concorrência, porque a vida, o mundo real vai levar o aluno também a esse desafio, a concorrência de uma outra equipe que está buscando uma ideia eventualmente melhor, uma outra equipe que eventualmente dispõe de mais recursos que aquela primeira equipe eventualmente dispõe, alguém que sentiu necessidade de um recurso e já não há mais prazo para a disponibilização daquele recurso, e ele vai ter que negociar com outras equipes se há sobra de um recurso e de que maneira ele poderia criar algum tipo de barganha, fazer algum tipo de transação, algum tipo de negociação. Então, aspectos como liderança, trabalho em equipe, mediação de conflitos, essas questões e tantas outras são produzidas e trabalhadas exatamente no momento em que essas questões aparecem. Estilos de liderança, às vezes pessoas que são mais centralizadoras ou têm os estilos mais variados que às vezes são ou não são compatíveis com a exigência daquele projeto. Então, essas equipes vão trabalhando, vão construindo um saber a partir dessas ações colaborativas e utilizando os diferentes saberes. Há alunos com mais habilidades, com algumas competências que são mais chave, mais críticas,
para aquele projeto em determinados momentos. E é interessante perceber que não só avaliamos os resultados das intervenções dos alunos, como a maneira através da qual aquelas equipes conduziram os seus processos. Então tentamos avaliar e dar feedback sobre o produto final e ao mesmo tempo sobre o processo de construção. E esse processo inclui o uso de habilidades, o uso de conhecimentos, mas ao mesmo tempo também o comportamento, a atitude das pessoas diante dos desafios que a interação humana naturalmente vão produzir. E surgem então, nessa primeira grande etapa, surgem então os jogos. E o jogo tem dois propósitos. O primeiro é estimular essa atitude empreendedora. Eu tenho recurso material, eu tenho recurso humano, eu posso utilizar um recurso tecnológico, eu tenho vários recursos, eu tenho recurso financeiro, eles recebem dinheiro falso no sentido de que é uma ferramenta lúdica também, de poder, em algumas dinâmicas lúdicas ali, se apropriar do dinheiro, por exemplo, no banco imobiliário, que é às vezes um modelo muito inspirador para muitos desses jovens quando pensam em administração. Então, o primeiro grande propósito é produzir algo através do uso racional dos recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e usando o espaço físico da instituição. E o segundo objetivo é que o jogo precisa servir para integrar pessoas, para entreter pessoas e para ensinar pessoas. Então, todos os jogos versam sobre o tema da administração, sobre fundamentos da administração, sobre teoria geral da administração. Então podemos ter um jogo sobre a matriz SWOT, um jogo sobre a escola clássica da administração. Então a ideia do projeto, uma vez consolidado, é fazer com que o resultado desse trabalho seja um insumo pedagógico para outras turmas em outros anos e, quem sabe, em outras escolas, em outras instituições também. Então estamos falando aqui especificamente da Escola Técnica Estadual Oscar Tenório, de uma fundação chamada FAETEC, que está vinculada aqui no Rio de Janeiro à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então a grande proposta é de que maneira podemos produzir, estimular o que o Marcelo e muitos aqui chamaram de educação empreendedora. De que maneira podemos provocar o espírito de todas as pessoas para que se mobilizem em prol da produção de um jogo que pode ser útil, que pode ajudar na formação de outros alunos. Então, o indivíduo meio que se empodera porque ele está produzindo algo que, quem sabe, no futuro será parte das ferramentas pedagógicas de outros alunos. Então, nós temos aqui alguns exemplos que estão vendo aqui, alguns exemplos desses jogos que tratam dos mais variados temas ligados à administração. E todos esses jogos têm como propósito entreter, divertir, integrar pessoas e produzir conhecimento. E na medida que produz conhecimento para que alguém também se beneficie desse conhecimento, esses alunos estão ganhando um saber a partir do exercício prático de diferentes ferramentas e conceitos e teorias relacionadas à administração. Estão aprendendo a lidar com o conflito natural do processo, dos projetos com os quais eles estão aqui lidando. E mesmo quando fracassam, mesmo quando eventualmente não atingem os resultados, ainda assim comemoramos o aprendizado que o fracasso é também capaz de produzir. É aquela história do Thomas Edison, eliminamos uma possibilidade e dessa maneira, da maneira como você se expôs aos seus colegas, talvez você não consiga produzir bons resultados.
numa outra oportunidade, muito provavelmente você talvez deva se comportar de uma outra maneira ou utilizar uma outra abordagem. Então, de diferentes maneiras, pessoas se organizam, equipes se formam, desafios são dados a essas pessoas e novos saberes são produzidos para atender a outras tantas pessoas. Então, discutimos projetos e discutimos processos relacionados a esses projetos. Então, nada melhor do que discutir um fluxograma, mapeamento de processo, quando o aluno está diante da construção de um jogo que vai se repetir inúmeras vezes. Numa segunda etapa, já é um outro desafio, buscando uma solução para uma demanda importante no campo da saúde, e aí já envolve uma situação mais complexa, mais delicada, não é mais um jogo lúdico, físico, palpável, tangível, já é uma questão abstrata que já vai envolver outras soluções para problemas que estão distantes da maioria desses alunos, são questões ligadas à saúde, que são preocupações que aos 17, 18 anos, talvez a maioria deles talvez não tenha vivido ainda, e é um universo novo com o qual os alunos precisam lidar. E é o que se pretende, então, com essas duas outras etapas. Uma delas que vai tocar ali no que é projeto, processo, campos, plano de negócio, fluxograma, cronograma, ciclo PDCA, planejamento, organização, direção e controle. Vejo uma oportunidade gigante de, ao invés de teorizarmos sobre essas questões, o que às vezes chamamos, de maneira às vezes meio chula, de cuspe-giz, o professor, naquela imagem ali que o Christian nos mostrou, onde o modelo de organização da sala de aula é muito próximo da maneira como a Revolução Industrial acabou caracterizando o trabalho, os setores, os departamentos, os operários uns atrás dos outros. Depois nós criamos um ambiente o mais próximo possível do ambiente de uma empresa, colocando até algumas formalidades e protocolos que são comuns no ambiente com o qual, ou dentro do qual esses alunos vão lidar, uma certa pompa, uma certa, não sei se frieza é o termo correto, mas buscando, provocando o aluno a se colocar de maneira correta, usando a linguagem culta, usando um material adequado, usando argumentos, porque eles estão aqui e tem ali também um professor da área de tecnologia da informação, que alguém está avaliando, julgando, como se ele fosse um investidor, e ele pode colocar um dinheiro, fazer um aporte de capital em algum projeto. Então, as pessoas têm que ter ali um certo domínio de finanças, um certo domínio de marketing, algum conhecimento que dê essas equipes uma capacidade de convencimento, uma certa capacidade de exposição. Então alguém vai lá, nós estamos falando de um aluno muito jovem, mas que está se posicionando ali como talvez no ambiente empresarial, estivesse ali como jovem aprendiz, como estagiário, vendendo uma ideia, vendendo um conceito, vendendo uma solução para alguma demanda. Esse é o desafio que a gente tem, é o desafio que o Marcelo coloca muito bem e contagia cada um de nós do campo da educação empreendedora. E aí eu fecho aqui, nesses minutos que a gente tem, essa ideia. A ideia de que a gente tem um projeto chamado Projeto Empreender, temos 3 grandes etapas, cada etapa dessa se desenha de uma maneira, tem um desafio diferente e de maneira gradativa vai aumentando a complexidade do tema e da necessidade de uso de ferramentas no campo da administração, que é o nosso foco, ao longo desse período mais amplo com o qual estamos com essas equipes. Beleza? Então eu termino aqui, obrigado pela audiência, pela atenção de todos que estão aqui presentes e também de todos que nos assistem de outros cantos do mundo. Muito obrigado.